Fala minhas águias, meus futuros policiais militares de Pernambuco. Estamos iniciando aqui o nosso quarto módulo nesse primeiro bloco. Vamos falar sobre o princípio fundamental da contagem, o famoso PFC, beleza? Então, fica ligado, porque é esse princípio aqui, dentro de análise combinatória, que sua banca tem cobrado bastante, beleza? Então, vem comigo, vamos se divertir um pouquinho. É importante, desde o início do nosso estudo de análise combinatória, você entender a análise combinatória, tá? Quem foi meu aluno sabe muito bem que a análise combinatória nada mais é do que métodos de contagem. Contagem. A análise combinatória ela ajuda você a contar de maneira mais simples e é através dos métodos que tornam um cálculo mais simples. Lógico que vai ter cálculos de contagem que você consegue fazer manualmente, de cabeça. Agora tem outros, quando os elementos do conjunto lá, da determinada questão, é muito grande, então é importante você saber utilizar os métodos de contagem. Então, a análise combinatória nada mais é do que você utilizar métodos para contar, beleza? Tudo bem, professor. Aí, olha só. Os métodos que nós utilizamos, nós partimos do princípio fundamental da contagem. Esse princípio fundamental da contagem, ele acaba passando por todos os outros métodos. Você usa o princípio fundamental da contagem na combinação, você acaba utilizando ela também lá em permutação, enfim. O princípio fundamental da contagem é um princípio muito importante, e até mesmo em probabilidade você vai estar usando o princípio fundamental da contagem, eu vou já mostrar a vocês como ele é importante, tá certo? Então, o princípio fundamental da contagem é por onde a gente vai iniciar, beleza? Existe o método da permutação. Vou mostrar para vocês como se aprender análise combinatória da maneira correta. E muita gente aprende análise combinatória tudo misturado, e acaba se confundindo, não sabe identificar quando é com a questão de FC, quando é com a questão de permutação. Apesar de que uma permutação, né, dependendo da forma que você estuda, você entende que permutação é um tipo de arranjo. Só que quando você começa a misturar permutação com arranjo, aí acaba talvez misturando na sua cabeça. Então a gente faz o quê? A gente faz a separação para o aluno ficar mais tranquilo, beleza? Atenção na permutação, porque também é um dos métodos que sua banca mais cobra em concurso público, beleza? Aí nós temos também o arranjo e a combinação, beleza? Arranjo e combinação a sua banca cobra. Tá? Então, análises combinatórias são métodos de contagem, esses são os métodos que você vai precisar entender. Dentro de permutação, existe permutação circular, existe a permutação com repetição, existem os casos especiais da permutação que o aluno tem que saber para facilitar o cálculo. Arranjo e combinação tem as suas fórmulas e é importante saber a fórmula, porque a sua banca ele cobra também a utilização das fórmulas, né? Então é importantíssimo você conhecer não só os bizu, mas também as fórmulas resolver as questões, tá? Aí, assim, como identificar que uma questão é de análise combinatória? Normalmente ele vai estar falando isso aqui, ó. Quantos modos e quantas maneiras. Isso aqui é uma das palavras-chave que eu consigo identificar que aquela questão ali é de análise combinatória. Então, o primeiro passo é identificar que uma questão é de análise combinatória. O segundo passo é saber qual método você vai utilizar. É PFC? Ah, essa questão é de PFC, eu consigo fazer. Ah, essa questão é de permutação. Ah, beleza. Então, você vai sair daqui sabendo como identificar uma questão de princípio fundamental da contagem. Beleza? Então, ó, vem comigo aqui, ó. Vamos entender primeiro o princípio fundamental da contagem, o PFC. O PFC, existe duas regrinhas que você vai precisar saber. Certo? Dentro do PFC, resumidamente, ele trabalha em cima de duas regras. Certo? Em cima de dois princípios. É o princípio multiplicativo, que a gente chama da regra do I. Regra do I. E existe o princípio aditivo, que a gente chama da regra do OU.
Se uma questão que você estiver lendo tiver a ideia do i, você vai fazer o quê? Ó, você vai multiplicar. Multiplicar. Se na questão que você lê conseguiu interpretar e viu que lá tem uma ideia de ou, você não vai multiplicar, você vai fazer o quê? Você vai somar. Então, leu a questão. É o ou, então soma. É o i, então multiplica. Beleza? Aí soma e multiplica o quê? Ó, PFC é você multiplicar, multiplicar ou somar, multiplicar ou somar as possibilidades de cada etapa. De cada etapa. Então, o que é que você vai fazer? Vou ler a questão. Vou saber se ali tem a ideia do i ou se ali tem a ideia do ou. Se tiver a ideia do i, eu já sei que eu vou multiplicar. Vai multiplicar o quê? As etapas, as possibilidades de cada etapa. Aí eu vou ver quais são as possibilidades de uma etapa, quais são as possibilidades da outra etapa e vou multiplicar. Se for o ou, eu vou somar as possibilidades de cada etapa, beleza? E tem dois exemplos aqui bem tranquilo, certo? A primeira diz assim, ó. Olha isso aqui, ó. Dispomos de um uniforme composto por 3 camisas, branca, azul e cinza, e 2 calças, preta e azul. Então, isso aqui são as possibilidades de camisa, ó, e aqui são as possibilidades da calça. Assinala a alternativa que apresenta quantas variações únicas de uniforme pode ser criada ao escolher uma camisa e uma calça. Então, as etapas do problema é camisa e calça. A calça CL. Eu já identifiquei que ele vai escolher uma camisa e uma calça. Esse I aqui, ó, já faz você lembrar que você vai precisar multiplicar. Aí multiplicar o quê? As possibilidades das etapas. A primeira etapa é camisa. Quantas camisas eu tenho? 3 possibilidades para escolher uma camisa. Quantas calças eu tenho? Tenho 2, então tenho 2 possibilidades para escolher uma calça. Então 3 vezes 2, 6, gabarito letra A de águia. Isso é uma questão e retrata bem o que significa o princípio multiplicativo que está dentro do PFC. Beleza? Agora essa outra. Paulo quer assistir um filme e tem 5 e tem disponíveis 5 filmes de terror. Ó, 6 filmes de aventura e 3 filmes de romance. O total de possibilidade que Paulo assistir a um desses filmes é de. Ele quer assistir quantos filmes? Um filme. A questão falou bem, ó. Ele vai assistir um filme. Se ele vai assistir um filme, então ele vai assistir, ó, um filme de terror, aventura e romance. Encaixa o I aqui. Terror e aventura e romance não encaixa. Mas encaixa o O. Ó. Colocar um O aqui encaixa, hein? Escolhe um filme de terror ou aventura ou romance. Ah, por que é O? Porque vai escolher só um. Então, por isso que tem uma ideia de O aqui. Certo? Não, mas professor, a questão não disse o ou. Disse foi o I aqui, ó. Esse I aqui foi para separar as possibilidades. As etapas do problema, né? Ó, romance, aventura e filmes de filmes de terror, né? Vírgula, aventura e romance. Aí muita gente vê o E aqui, né? O I, aí quer fazer o quê? Vixe, é multiplicação, aí multiplica. E vai ter o gabarito. Você multiplicar 5 vezes 3 vezes 6, vai ter o gabarito e você vai errar. Né? Vai ter aí, ó, 90, e 90 é letra A. Se você faz o I, você erra. Entendeu? Então aqui é a ideia do ou. Então você vai fazer o quê? O ou você vai somar as possibilidades de cada etapa. Então tem 5 filmes de terror, ou 6 filmes de aventura para escolher um, ou eu tenho 3 filmes de romance. Então quando eu somar aqui, eu terei 14. O gabarito é a letra D de Deus. Beleza? Então, bem simples e objetivo. O grande segredo é saber se é o I ou se é o ou. Lógico que tem algumas palavras-chave que eu vou passar para você identificar quando é que uma questão já é de princípio multiplicativo, sem você ficar querendo, né, interpretar a questão, saber se é o I, se é o U. Tem algumas palavrinhas-chave, beleza? Vou mostrar para você daqui a pouquinho, quando chegar no momento certo. Tá bom? Então, é isso.
Vê se a questão tem a regra do I, vê se a questão tem a regra do OU. Se for o I, multiplica, se for o OU, você soma, beleza? É o que a gente vai fazer agora? Questões da banca do Instituto da OCP. Agora é interessante porque se essa questão aqui, ó, do filme, ele dissesse assim, ele vai escolher um filme de terror, um filme de aventura e um filme de romance. Ele vai escolher 3 filmes. Então vai escolher um e o outro e o outro. Aí você vai multiplicar. O gabarito já seria A. Entendeu? Então, como ele vai escolher um filme, então é um ou o outro ou o outro. Entendeu? Então a jogada é essa. Beleza? Show de bola, né? Aí vem cá, ó. É com questão que você aprende. Tem pra onde correr. Olha essa questão de 2023. Vamos cá, vamos aqui, ó. Questãozinha da sua banca. Soldado, né, da Polícia de Distrito Federal. Ela diz assim, ó. Certa receita queria que fosse usado tomates. Beleza. Tomates. No preparo de certo alimento. Sem mais instruções. O homem que nunca havia cozinhado teve várias dúvidas sobre o preparo e percebeu que não havia uma forma única de se usar os tomates. Ao ir ao supermercado, viu que havia a opção de comprar. Olha só, ele tinha a opção de comprar tomate cereja, tomate saladete e tomate logo à vida. Quando ele chegou no supermercado, eu tenho 3 opções de comprar um tomate. Beleza. Em casa ficou em dúvida se deixaria com pele ou sem pele. Então deixa o tomate com pele ou sem pele. Beleza. Da mesma forma, não sabia se deixava as sementes ou retirava as sementes. Então veja, ele chega no supermercado, tem 3 opções de tomates. Quando leva para casa, tem a opção de deixar com pele e a opção de deixar sem pele. Tem a opção de tirar as sementes, tem a opção de deixar as sementes. Se considerarmos todas as maneiras de se cozinhar, desde a escolha do tipo do tomate, escolha de deixar ou retirar a pele, deixar ou retirar as sementes, quantas são as maneiras? Véio? Já sei que é análise combinatória. Agora aqui tem a ideia do I ou tem a ideia do OU? Se você perceber, ó, o preparo vai ser feito como? Ele vai escolher uma tomate. Escolha da tomate. Vou botar a canetinha aqui. Ó. Primeiro, ele escolhe a tomate. Aí vamos lá. Depois, ele fica em dúvida. Vou botar aqui. Ó. Primeiro, escolhe a tomate. Depois, tira ou deixa a pele. Vamos chamar de P. Etapa P. E S. Tira ou deixa a semente. Agora vamos lá. Tem um I aqui ou tem um O? Ó. Ele vai escolher a tomate. Ou deixar pele ou sem pele. Ou semente ou com semente. Não encaixa o O, né? Interpretação. Agora encaixa o I, ó. Ele vai escolher a tomate e vai escolher se é com pele ou sem pele e se é com semente ou sem semente. Ah, então tem uma ideia do I aqui. Então o que, é que você vai fazer? 3 possibilidades para escolher uma tomate. Vezes. Quantas possibilidades para escolher com pele ou sem pele? 2. Quantas possibilidades tem dele escolher com semente ou sem semente? 2. Então aqui você tem 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então gabarito a letra A de águia. Beleza? Então, meu guerreiro, é assim que você consegue interpretar a questão. Identifica que é análise combinatória. Identifica que aqui tem um princípio multiplicativo, porque tem o I. Cuidado para não confundir, porque ele colocou esse U aqui para você pensar que você precisa somar. Esse U aqui é só para indicar que ele tem 2 possibilidades de deixar com sementes ou sem sementes. Entendeu? Então a jogada é essa. Beleza? Primeira questão aí concluída com sucesso. Vem cá. Olha essa outra de 2021. Uma pessoa deseja fazer uma doação em dinheiro para alguma entidade assistencial de sua cidade. Atenção, então ele vai doar, fazer doação de dinheiro para alguma entidade assistencial de sua cidade. Sendo que essa doação pode ser enviada para uma das 3 entidades beneficentes localizadas no bairro A ou para uma das 4 organizações não governamentais ONGs localizadas no bairro B. O total de formas pelas quais essa pessoa pode efetuar tal doação é igual a. Então, gente, ele vai fazer uma doação. Ou ele vai doar para o bairro A, ou
para o bairro B. Essa questão foi muito tranquila, porque o ou, esse próprio ou da questão aqui, ó, é o ou do princípio aditivo. Você já sabe que você vai somar as possibilidades de cada etapa. Então, no bairro A, ele tem quantas possibilidades? Ele tem 3 entidades, a questão disso. Hein? 3 entidades. No bairro B, ele tem 4 organizações. Então, quantas possibilidades ele tem de fazer essa doação? 7. Com gabarito, letra A. Agora, se ele fizesse 2 doações, uma para o bairro A e outra para o bairro B, então nós teríamos 4 vezes 3, 12, gabarito, letra B. Olha aí como é interessante essa questãozinha. Beleza? Porque aí já seria a regra do I. Então você já começa a associar o seguinte, peraí, se é uma doação, se assistir a um filme, né, sei lá, tudo que for relacionado a um, tem uma possibilidade muito grande de ser a regra do ou, né, porque vai escolher um, ou é uma coisa ou outra. Por isso que você soma, entendeu? Tem como ser o I. Agora, quando for 2 coisas, por exemplo, vai escolher um bairro A e um bairro B para escolher, para fazer 2 doações. É 2 doações, porque um vai para o A e outro para o B. Então, A e B. Entendeu? Então, importante isso aí. Aí vem cá, tem mais questões. Olha essa outra. 2018. Através do princípio fundamental da contagem, beleza, é o que nós estamos estudando, são desenvolvidos métodos e técnicas de contagem na resolução direta de problemas. Beleza. Tal como calcular o total de modos que é possível organizar um grupo de objetos, pessoas ou ainda calcular quantos modos diferentes pode se preparar a refeição a partir de um cardápio, entre outras aplicações. Beleza. A gente está justamente vendo essas aplicações aqui. Aí vamos lá. Essa aqui, ó. Em relação ao princípio da contagem. Escolhendo entre 5 pares de tênis, 2 camisetas e 4 bermudas, uma pessoa pode se vestir de 40 maneiras usando um par de tênis, uma camiseta e uma bermuda. As etapas do problema é tênis, botar o T de tênis, e uma camiseta e uma bermuda. Ele não vai escolher um tênis ou uma calça ou uma bermuda. Ele vai escolher um tênis, uma calça e uma bermuda. Então é o I. Você vai multiplicar as possibilidades de cada etapa. A primeira etapa eu tenho 5 possibilidades, que eu tenho 5 tênis. Segunda etapa eu tenho 2 possibilidades, que eu tenho 2 camisas. Terceira etapa eu tenho 4 bermudas. 4 possibilidades. Fazendo a multiplicação, eu tenho 5 vezes 2, 10. 10 vezes 4, 40. De fato, tem 40 possibilidades de se vestir? Correto. Gabarito certo. Beleza? Tranquilo. Outra questão que também está dentro do princípio fundamental da contagem. É uma outra aplicação. Então, com questões, você começa a perceber como é que faz o princípio fundamental da contagem. Como é que eu identifico uma questão de princípio fundamental da contagem. É importante muito fazer questão. Né? É um dos nossos passos do protocolo Águia. É resolução de questões. Nosso curso vai ser recheado disso. Então, não tem como você não aprender, né? Vai aprender tranquilamente. Olha aqui. Uma dona de casa vai fazer o almoço. Na sua geladeira tem 3 tipos de carnes, 4 tipos de salada. Quantas possibilidades essa dona de casa tem de preparar o almoço? Preste atenção. Ó, quantas possibilidades, de quantas maneiras, de quantos modos. Sabendo que o almoço deverá ter uma carne e uma salada. Então esse I que tem aqui, ó, de fato, não é para separar as possibilidades, não. Tipo, as possibilidades de uma etapa, não é. Esse I aí, de fato, é para indicar o princípio multiplicativo. Ele vai escolher uma carne e uma salada para fazer o almoço, entendeu? Então nós temos aí 3 possibilidades para escolher uma carne e 4 possibilidades para escolher uma salada. 3 vezes 4, 12. Gabarito, letra D. Você pensa que é o princípio aditivo. Você ia marcar 7, letra A. Né? Não tem como você, tipo, vou tentar somar. Se não der, eu tento multiplicar. Não esquece, não funciona. É você saber interpretar a questão. Tem que saber interpretar a questão, senão você vai acabar se enganando. Complicando, beleza? Show. Vamos lá. Tem mais questões, ó. Olha essa outra. Total de maneiras possíveis de se classificar 3 produtos. Beleza.
sendo que cada produto pode ser classificado como do tipo 1, tipo 2 ou de ambos os tipos. É igual a. Vamos lá. Tipo 1, tipo 2 ou ambos os tipos. Vamos botar assim, tipo 1 e 2. Beleza? Pense comigo. O primeiro produto. Vamos botar assim, ó. Produto 1, produto 2, produto 3. O produto 1 tem quantas maneiras, quantas possibilidades de ser classificados, o produto 1? Porque são 3 produtos, né? São 3 produtos. Aí. O primeiro produto tem quantas possibilidades de classificação? 3 possibilidades. Beleza. E o segundo produto tem quantas possibilidades de classificação? 3 também. E o produto 3 tem quantas possibilidades de se classificar ele? 3 também. A ideia é do I, ó. Então, por isso que você vai fazer 3 vezes 3 vezes 3. Deixa eu botar o vezes aqui em cima. Vamos lembrar que eu vou multiplicar. 3 vezes 3 vezes 3 dá quanto? Dá 27. Gabarito é letra C. Aqui, ó, são as possibilidades. Possibilidades. Beleza? E esse aqui é o que, professor? Aqui são as etapas. Etapas, beleza? Total de maneira de se classificar 3 produtos. Quem são as etapas? Os 3 produtos. Produto 1, produto 2 e produto 3. Para classificar o primeiro, 3 possibilidades. Agora, se ele dissesse assim, qual o total de maneira de classificar os 3 produtos, sendo que eles não podem ser classificados com o mesmo tipo, sei lá, aí já seria diferente o cálculo. Você não podia botar 3, 3 e 3. Né? Se ele botasse, podia ser classificado em 3 tipos. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Só que eles não podem ter o mesmo tipo. Né? Então, o primeiro produto, 3 possibilidades. O segundo produto, já seria 2 possibilidades, porque ele não podia ter a mesma classificação do primeiro, entendeu? E o terceiro, uma possibilidade, porque ele não podia ter nem a classificação do segundo e nem a do primeiro. Entendeu? Mas aqui tá de boa. É desse jeito mesmo que faz essa questão. Vamos lá fazer mais. Olha essa outra aqui, ó. Essa questão diz o seguinte, ó. Muita atenção nessa questão. Questãozinha aqui tem que ficar muito atento, ó. Alberto abre sua geladeira e encontra 9 uvas. 9 uvas. 3 maçãs, 4 bananas e um abacaxi. Beleza? Quantos modos, ó, sabe que é análise combinatória. Alberto pode fazer sua refeição comendo pelo menos uma fruta, podendo comer até todas elas. Tipo assim, não tem a possibilidade dele chegar e não comer nenhuma fruta. A possibilidade tá fora. Você já sabe que do total das possibilidades você tem que tirar essa possibilidade. Não importa a ordem que Alberto comer as frutas, então tanto faz. Então vamos colocar as etapas da seguinte maneira. As possibilidades dele comer uva ou não comer, e as possibilidades dele comer maçã ou não comer, e banana e abacaxi. Porque ele vai comer, tem a possibilidade de comer todas as frutas. Ele pode comer todas as frutas de uva, todas as frutas de maçã, enfim. Então não cabe o ou aqui. Vai comer uva ou maçã, não. Ele tem a possibilidade de comer todas, então ele vai comer uva e maçã e banana e abacaxi. Já sei que é o i. Já sei que eu vou multiplicar as possibilidades de cada etapa. Quantas possibilidades tem dele comer uva? 9 possibilidades, né? Beleza. Só que dentre essas 9, você pode contar com outra. Além dessas 9, aliás. Com qual? Com a possibilidade dele não comer nenhuma. Ah, então fica 10 possibilidades. Vai dizer, não, professor, mas ele disse que tem que comer pelo menos uma fruta. Calma. Vamos com calma. Entenda a questão, hein? Quantas possibilidades ele tem de comer uma maçã? 3. Só que você tem a possibilidade dele comer nenhuma maçã. Vai ficar 4 possibilidades. É muito simples, gente. Ó, ele pode comer uma maçã, uma possibilidade. Ele pode comer 2 maçãs, 2 possibilidades. Ele pode comer as 3 maçãs, 3 possibilidades. Sim, mas ele pode não comer nenhuma maçã. Beleza? Ah, então quer dizer que eu posso não comer nenhuma uva, nenhuma maçã e comer uma banana? Pode. Ah, eles têm que comer pelo menos uma fruta. Então quer dizer que eu posso não comer uva e posso não comer maçã. Entendeu?
Por isso você tem que contar com a possibilidade dele não comer, certo? Beleza. Você só vai eliminar no final a possibilidade dele não comer nenhuma fruta, certo? Cuidado para não confundir isso aí. Quantas possibilidades ele tem de comer as bananas? Ele pode comer uma banana, duas bananas, três bananas ou as quatro bananas. Mas também ele pode não comer nenhuma banana. Então você tem 5 possibilidades. O abacaxi. O abacaxi só tem uma possibilidade. Só tem um abacaxi. Só que ele pode não comer o abacaxi. Então são 2 possibilidades. Veja a multiplicação. Ó. 4 vezes 5 é 20. 20 vezes 2, nós temos 40. 40 vezes 10 dá 400 e você tem um gabarito aqui na letra B. Ó. Só que a B é um destrator. Porque dentro dessas 400 existe uma possibilidade que nós não podemos considerar. Qual é? A possibilidade de ter ele não comer nenhuma uva, nenhuma maçã, nenhuma banana e nenhum abacaxi. Então, por isso que o resultado é 399 A de águia. Beleza? Aqui você pega os bizu e entende as questões da banca e o Instituto da OCP. Beleza? Cuidado com a pegadinha. Dado, tá? Vamos fazer mais uma? Olha essa outra aqui, ó. Uma professora precisa marcar com seus alunos 4 atividades diferentes valendo nota. Então veja aí. Atividade 1, atividade 2, atividade 3, atividade 4. Ficou decidido que para realizar as atividades seria escolhido um dia na semana. Em 4 semanas seguidas. Então, tenho 4 semanas seguidas, eu vou escolher um dia na semana. Sabendo que as aulas acontecem de segunda a sexta. Então, preste atenção. A atividade 1 pode ser em qualquer uma das semanas. Só que para ela ser realizada, ela só possui 5 dias da semana. Então, aqui tem 5 possibilidades. Certo? A ideia vai ser essa. Aí fazer uma atividade numa semana e outra atividade em outra semana e outra atividade em outra semana e a última atividade na outra semana. Beleza? Seria escolhido, né? Para realizar... Vamos lá. Ficou decidido que para realizar a atividade seria escolhido um dia de cada semana. Beleza. Em 4 semanas seguidas. Já lemos isso. Sabendo que as aulas acontecem de segunda a sexta. Show de bola. E que nesse período vai ocorrer um feriado em alguma dessas 4 semanas. Não sei. Então, em algumas dessas semanas aqui, você só vai ter 4 opções. 4 possibilidades. Qual é o número de maneiras, ó, tá vendo? Análise combinatória. E essa professora poderá marcar as 4 atividades. Então, vem comigo aqui, ó. A primeira atividade ele tem 5 possibilidades. Segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Beleza, de qualquer semana. A semana não importa. A segunda possibilidade, a segunda atividade vai ter quantas possibilidades? 5 também. Vamos supor que esse aqui seja na primeira semana. Esse aqui seja na segunda semana. Segunda semana também tem 5 possibilidades. Uma dessas semanas vai ter apenas 4 opções, porque ele diz que uma dessas semanas tem um feriado. E você pode colocar em qualquer canto aqui. Pode ser que o feriado esteja aqui, ó, na terceira semana, por exemplo, vai fazer a atividade 3. Então aqui só tem 4 possibilidades. Poderia ser em qualquer um desses aqui, entendeu? Qualquer uma das semanas. Vamos colocar isso aqui para a quarta semana, né? A quarta semana aqui vai ter quantas possibilidades? 5. Porque o feriado já foi nessa semana aqui. Ele vai fazer uma atividade 1, e atividade 2, atividade 3 e atividade 4. Quando nós multiplicarmos aqui, ó, nós teremos 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4 dá 100. 100 vezes 5 dá 500. Nesse caso, o gabarito é a letra D de Deus, beleza? Questãozinha aí muito interessante também. Tanto essa aqui como essa, era uma questão que você precisaria ter uma interpretação muito importante, uma bagagem muito boa para conseguir entender ela e resolver ela. Beleza? De bate e pronto, né? Primeira vez que eu peguei e resolvi. Entendeu? Mas tá aqui para vocês. O segredo é identificar as etapas, identificar as possibilidades de cada etapa. Aí vai ter questões mais fáceis, outras medianas e outras mais difíceis, né? Então, importante você ter esse conhecimento, tanto fácil, médio e difícil, porque ninguém sabe como está vindo a prova aí de vocês, né? Olha essa outra, 2019. Só que essa questão eu queria abrir um parênteses aqui para vocês, ó. Certo? O que é que o professor quer falar aqui, ó? Vamos lá.
Coisa muito importante aí. Sempre que a prova pedir para vocês, ó, questões de senha, questões de formação de número, você vai usar esse método de resolução aqui, ó. Preste atenção. Quais são as palavras-chave que eu consigo identificar e uma questão eu tenho certeza ali que dá para fazer para o PFC? Aqui, ó. Falou de senha, você vai fazer do jeito que a gente tem feito agora. Beleza? Princípio fundamental da contagem. Falou de placas. Ah, vai formar placas de um automóvel. Também é princípio fundamental da contagem. Falou de formação de número. Ó, anota aí. Formação de número. Também é princípio fundamental da contagem. Beleza? Então a sua banca já cobrou questão de senha, de placas, de formação de número. Então, sabendo disso, já ajuda, né? Se quiser anotar outras que dificilmente vem caindo, né? CPF, falou de CPF, falou de número de telefone, né? Vou sair da frente, né? Que eu tô mesmo na frente aqui, ó. Pronto. Agora sim. Vamos lá. Telefone. Já sabe também que é PFC. Tranquilo? Então, essas são as palavrinhas-chave. Além disso, você só precisa identificar quando é que é o I e quando é que é o O, que são essas questões que nós fizemos anteriormente. Beleza? É interpretação de questão pura mesmo. Aí nessa questão diz o seguinte: considere que seja aplicada uma nova lei no Brasil que altera a identificação das placas do automóvel, dos automóveis. Então, questão de placa aí. Já sabe que é o quê? Princípio fundamental da contagem. Você vai usar esse método de resolução que nós estamos fazendo. Beleza. Nessa nova lei, as novas placas serão formadas por 7 dígitos. 1, 2, 3. Vamos lá, 7 dígitos. 4, 5, 6, 7. Um tracinho para cada dígito. Cada tracinho desse representa a etapa do problema. Sendo 3 dígitos iniciais escolhidos entre 26 letras do alfabeto. Então, os 3 primeiros são letras. Ó, letras, letras, letras. O quarto dígito, um algarismo. Então, aqui tem que ser um número. De 0 a 10. Ó. O quinto dígito, uma letra de novo. Aqui tem que ser uma letra. Os dois últimos formados por 2 algarismos. Número, né? Um algarismo. Também é escolhido de 0 a 9. Então, esses números aqui só podem ser escolhidos de 0 a 9. São os algarismos de 0 a 9. Dessa forma, o total de placas distintas que poderão ser formadas nessa nova lei será dada por... Vamos lá. Senha, placa, formação de número, CPF, telefone. A regra que você vai usar é a regra do I. 99% das questões é a regra do I. Você vai escolher uma letra I, outra letra I, outra letra I, um número I, uma letra I, um número e um número. Esse número é algarismo, tá, gente? Que é do 0 a 9. Aí, beleza, eu vou multiplicar. Só que aí é multiplicar o quê? As possibilidades de cada etapa. A primeira etapa é uma letra. Quantas possibilidades tem de eu escolher uma letra? 26 possibilidades. A questão mesmo falou, hein? É 26 letras. Show de bola. Aí a próxima tem que ser outra letra. Só que aí fica a dúvida. Eu coloco aqui 25, porque já foi escolhida uma, ou boto 26. Em algum momento ele diz que os dígitos têm que ser diferentes. A questão diz assim: placas serão formadas por 7 dígitos. Não diz que tem que ser diferentes. Aí ele diz mais: os 3 dígitos iniciais escolhidos entre 26 letras do alfabeto. Então, em nenhum momento ele diz que os dígitos têm que ser diferentes e as letras têm que ser diferentes. Então, aqui tem 26 possibilidades também. Aqui tem 26 possibilidades também. Aqui é 26, 25, 24. Já está fora. Aqui do mesmo jeito, tá fora. Eu ver outra que dá para eliminar. Pronto, só essas. Beleza. Vamos lá. Aqui tem que ser um algarismo de 0 a 9. Então tem 10 possibilidades. 10 possibilidades. Beleza. Aqui tem que ser uma letra. Então 26 possibilidades. Então já elimina esse aqui. Ó. É 26, 26, 26, 10 e 10. Não é? Vai ser 26, 26, 26, 10, 26. Tá fora C. Beleza. Então fica entre letra B ou letra D, né?
Vamos lá, aqui tem que ser número, 10 possibilidades. Ele botou foi 26, ó. Então tá fora. Gabarito, letra D de Deus. Aqui também é 10 possibilidades. Beleza? Agora você só precisaria ficar atento se ele falasse que tem que ser distintas, né? Os algarismos, um tem que ser distinto do outro. Né? Ele não disse isso. E as letras têm que ser distintas uma da outra. Ele não disse isso. Ele só disse isso aqui, ó. Que muita gente se confunde aí. Placas distintas. Ah, o resultado da multiplicação disso aqui, ó. Logicamente, vão ser o quê? Vão ser as possibilidades de placas que eu consigo formar se eu multiplicar. Esses 7 dígitos aí. Só que o resultado delas são as placas, e as placas todas elas são diferentes. Lógico. Vai ter placa igual a outra, né? Beleza? Então, show de bola. Vamos ver o tempo aqui. Se a gente dá para gravar mais alguma questãozinha, tá? Vamos parar por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais questões utilizando essas palavras-chave. Né? É muito importante você ter conhecimento de quando é que uma questão é de princípio fundamental da contagem, quando é que uma questão é de permutação. O primeiro passo é entender o que é análise combinatória. Já entendi, identifiquei uma questão de análise combinatória, sei que é métodos de contagem, análise combinatória, certo? Análise combinatória pode vir muitas vezes como contagem, questões de contagem, análise combinatória, certo? Beleza, entendi, professor. Agora, veja, entendi o que é análise combinatória, entendi quais são os métodos de contagem, eu preciso entender quando é que eu utilizo o método de PFC. Quando é que eu utilizo a permutação? Quando é que eu utilizo arranjo, combinação? Se souber isso aí, vai facilitar muito. Sei que isso aí leva tempo para o aluno pegar. Só que aí com questões, resolução de questões, a pessoa vai evoluindo tranquilamente, beleza? Então, aqui é a primeira parte de PFC. A gente vai gravar mais um bloco de PFC e depois vem permutação, beleza? Vamos embora!